de fato, concreto, objetivo, estereotipado em relação ao que ela sofreu, do que é um pressuposto de um racismo velado que estaria na fala, quando alguém fala de denegrir ou humor negro, que esse é um outro tipo de preconceito, de um progressismo vitimista que lança a mão de estabelecer esse preconceito em quem não o tem. Então aqui está exatamente explícita a intencionalidade de ofender e agredir alguém, que é o pressuposto máximo do racismo, chamada de preta, gorda, ainda tem declarações homofóbicas. Esse sim é o racismo concreto, objetivo, absoluto, ainda que não seja hegemônico no país, nem seja estrutural de um país como um todo, esse deve ser combatido. Agora, em relação ao secretário, presidente do Palmares, né, eventualmente é engraçado, né, o Edgar, quando um negro que não se encaixa no discurso progressista, vitimismo, de um ativismo negro, ele imediatamente perde a sua cor, perde o seu lugar de fala e é visto como quase que um branco opressor e misógino. Vamos citar algumas declarações específicas do Sérgio Nascimento. O que ele disse? Ele disse que ele é contra cotas raciais, que, segundo ele, estimulam a fraude racial, ignoram o mérito e alimentam o racismo. O que, a meu ver, é verdade. A cota racial, em contraposição à cota social, que eu acho que é muito mais interessante, que não absorve esse elemento étnico, ela promove exatamente vários tipos, já tem processo nesse sentido, de estabelecer que alguém que tem um antepassado, um tataravô negro, como eu tenho, se colocar como negro. Isso causa exatamente uma espécie toda sorte de deturpações em relação à própria condição da etnia. A gente discutiu ontem, inclusive, quem é negro no Brasil. A maioria da população é miscigenada e parda, e não é negra. E negros, como a Cacau Protásio, são quem sofrem diretamente na pele, literalmente, o preconceito racial, e não os pardos. Inclusive, alguns pardos que eu conheço são racistas. Ele diz que a Marielle era parda, o que é verdade, só a gente ter olhos para ver. Diz que os negros africanos realmente escravizaram e traficaram outros negros, o que é também uma verdade, o que não elimina a crueldade da escravidão brasileira. Diz que a escravidão teria sido benéfica, isso é muito interessante, diz que a escravidão teria sido benéfica para seus descendentes. A imprensa só colocou essa parte da frase. A segunda parte, ele diz o seguinte: porque os negros hoje viveriam melhor que os negros na África. Isso é verdade. Eu discordo veementemente da ironia dele em dizer que os negros foram beneficiados por escravidão. Isso é realmente asqueroso, o que ele disse. A segunda parte, os negros no Brasil sofrem muito menos que as condições miseráveis dos negros na África. O que mais que ele disse? Sobretudo, ele diz que o racismo brasileiro é mais leve que em outros países, que é um racismo Nutella, outra expressão pejorativa e irônica, que em outros países como o Zéu. E é verdade, nos Estados Unidos, os negros eram proibidos de terem casamento interracial com brancas. Havia lugares e postos em banheiros para negros separados de brancos. Ninguém tenta esboçar uma teoria de se há ou não racismo na África do Sul. Aqui eles tentam legitimar uma teoria que existe um racismo absurdo e total e veemente aqui, quando realmente não há. O racismo aqui, que existe e é pontual, é velado. E, eventualmente, o racismo objetivo, estereotipado, que sofre na pele a Cacau, não é exatamente um racismo estrutural que abrange a nação como um todo, que é, volto a dizer, a mais miscigenada. Agora, eu gostaria de dizer exatamente isso, fechar meu comentário falando como o lugar de fala ele é apropriado por ativistas ou progressistas. O lugar de fala no Brasil, gente, não é do negro. A população negra tem que ser ouvida diretamente, não por seus representantes. Um representante de um movimento LGBT, ou negro, ou feminista que seja, tem sua validade, mas eles não podem querer falar por todos os negros, eles não podem querer falar por todos os homossexuais ou por todas as mulheres. Eu gostaria de haver uma pesquisa em relação a isso. Nunca, você percebe, não há nem pesquisa sobre exatamente a percepção do negro brasileiro sobre o racismo, sobre os 10%. Vamos girar, o Adriles. Tem várias percepções a esse respeito. Eu acho que, olha, colocar na questão só do progressismo, que impõe uma maneira de pensar, uma maneira de você concatenar os seus pensamentos a respeito de temas cruciais da nossa sociedade, reduzir, é uma questão... Deixa-me completar o meu pensamento. Você vai ficar pontuando o que eu estou falando? Tá bom, vai lá. Deixa eu dizer o que eu estou pensando a respeito.
discurso de um bom senso, a partir de uma postura ética que se coloca. Agora, não dá exemplo. A história do Brasil é um exemplo. Não, cara, você vai pedir exemplo. Você vai fazer um discurso genérico. Você vai pedir um exemplo. Você também está fazendo um discurso genérico. Não, senhor, você está colocando na conta do progressismo, não, eu disse coisas que impõe uma coisa. Agora, um negro que nega o racismo no Brasil, um negro que está à frente de uma instituição que deveria exaltar a cultura negra, proteger as tradições que formam a cultura negra, nega o racismo. Para mim, como se um judeu negasse o Holocausto. Cara, ele não negou, ele disse que o racismo brasileiro... Ele fala que a escravatura no Brasil, a escravidão no Brasil foi benéfica pro negro. Ele foi irônico, eu já rechacei isso. Irônico. Ele disse que era benéfico no sentido seguinte. Então, um cara que está na presidência de uma instituição que tem que defender a cultura negra no Brasil, não pode falar contra a sua raça, ele não falou contra a sua cor. Raça dele, agora, cara. eu sou um branco falando aqui, você é outro branco falando. Ele é negro. Ele é um negro falando que me parece subserviente a uma visão opressora que a gente tem que continuar deixar arraigada na população brasileira. Ele foi incisivo e talvez de alguma forma agressivo e usou de ironia absolutamente deslavada em relação, por exemplo, a essa fala. Que bom que você me deu um exemplo pontual. Só tem branco elogiando ele. Peraí, cara. Só tem branco branco atacando e massacrando ele. Quando ele diz que os negros hoje vivem melhor que os negros na África, isso é uma verdade pontual. Quando ele diz... Exato, você vai pegar um exemplo ruim. Você vai pegar um exemplo ruim para dizer que a gente pode ser ruim tanto quanto. Infeliz, mas quando ele diz que, eventualmente, as cotas sociais promovem um tipo de cultura racialista que incita racismo e a fraude racial, dizendo que uma pessoa miscigenada ou parda é negra, ele está sendo pontual, ele está sendo concreto, ele está sendo atacado por opiniões pontuais que, ainda que sejam feitas de forma agressiva ou incisiva, não são racistas. É impressionante. Não são. Claro que são. Não são racistas. Eventualmente, eu volto a reiterar, é engraçado quando a pessoa não se encaixa no discurso de manada, de um grupo específico que quer que o negro pense... Então, esse é um argumento vão. Que o negro... não existe uma cultura negra fechada. O seu argumento é vazio. Desprovido de qualquer senso de ética. Não existe uma cultura negra fechada. A cultura é híbrida. Ela é composta por vários aglutinadores. Ele é um ponto de vista. Você pode discordar, ele é dissonante, mas dizer que ele se coloca contra a própria raça, isso é racismo. Discurso de manada a gente vê numa sociedade em que até hoje está sentindo as feridas da escravidão. Mas isso é um discurso populista, Fefito, por favor. Adrilles, sabe o que é populista? Isso é populista, é você não deixar alguém concluir uma frase. Não, isso é outra coisa. Se você quer discutir sozinho, eu levanto, saio, aí você discute aqui com 4 paredes. Me dá um argumento. Me dá um argumento. Eu só te peço isso que eu pedi pro Edgar. Sério, eu não vou dar argumento nenhum. Qual é o seu argumento? Seu argumento era eu te dei vários pontos. Eu te dei vários pontos. Uma frase, e aí a gente deixa o Adrilles fazer o monólogo dele, já que ele não consegue ouvir por 2 segundos alguém falando. Eu quero um argumento sólido em relação a algo que ele falou. Você não tá conseguindo ouvir. Fala algo que ele falou. Eu tô sendo obrigada a falar mais alto que você no microfone agora. Fala algo que ele falou. Pra conseguir ter voz. Fala algo que ele falou, especificamente. Eu vou falar o que eu quero, eu não vou falar o que você quer. Então você faz discurso populista, eu faço discurso lógico e coisa. Vai lá. Olha só, num programa de rádio, a gente tem que entender que a gente não tá na mesa de bar. Então, um fala, o outro escuta. Pode até fazer uma intervenção pontual. Mas nesse caso, tá impossível fazer um tipo de debate. Então, Fefito. Até pra me mandar ir lá, você me interrompe. Olha só, eu só queria dizer o que a Marina Silva disse aqui ontem. Então eu vou deixar essa frase aqui, porque eu estou cansado de debater Se cria vergonha na sua cara, se toma um documento, se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. Óbvio, e ainda mais com quem não está disposto a ouvir. O que eu estou querendo dizer aqui é a educação racial a determinados lugares e sim, sendo vítima de racismo velado ou de um racismo declarado. Eu preciso ir pro break. A boa vontade dos colegas, dos pares, mas não tem como... Ele não tá respeitando a gente. Onde eu não tô te respeitando? Não está. Onde eu não tô te respeitando? Vossa Excelência votou a favor do governador. Onde eu não tô te respeitando? Vossa Excelência votou a favor do governador. Vossa Excelência tá obedecendo o PT. Quem tá mandando na bancada? Que brincadeira é essa? Deputada Janaína. Vossa Excelência Deputada tá Janaína. desmoralizando seus colegas. Gostaria de pedir, deputada Janaína,
Baixa o tom. Deputada Janaína, eu queria pedir... Baixa o tom. Eu queria pedir aos deputados... Preserva o tempo do deputado Gil Diniz. Eu gostaria de pedir aos deputados muita calma nesse momento. A palavra está com o orador no tribuna. Baixe o seu tom. Baixe o seu tom. Baixe o seu tom. Não lhe devo nenhuma satisfação. Não lhe devo nenhuma satisfação. Vou suspender a sessão por 5 minutos para que se acalmem os ânimos. Está suspensa a nossa sessão. Aproveitando essa questão, já aí no campo da política, do direito e da Constituição, a questão de reforma da Constituição. Chegaram a falar em reforma e mais recentemente, de passagem, até esqueceu, o presidente do Senado falou em constituinte e tal, que era muito estranho. Sim, e tem pessoas que eu respeito muito, que têm essa visão, né, professores, mas eu não, talvez aí eu seja bem conservador, entendeu? Eu prefiro ficar com a nossa carta, que eu entendo que é uma boa carta, e vamos fazendo os ajustes nos termos que estão previstos na Constituição. Nós temos maneiras de fazer esses ajustes. Sim, né? Tem as PECs. Tem as PECs. Então eu prefiro não mexer. Prefiro porque tem essa visão conservadora mesmo, de que as repúblicas mantêm as suas constituições e elas vão sendo de alguma maneira melhoradas ou relidas, né? E também porque eu acho que se a gente mexer nisso agora, a chance de piorar é de 100%. Justamente isso. Uma das que as pessoas mais falam nas manifestações recentes é sobre o Supremo Tribunal Federal. Falam da justiça, mas em particular a atuação do Supremo. Nunca o Supremo na história da República, ele é a criação da República, né, foi tão visto, tão falado como nos últimos anos. Se sabe o nome de todos, se palpita, se fala em qualquer assunto. A questão não só da segunda instância, a recente discussão, ou a questão que envolve o réu delator, do réu denunciado, das alegações finais, mas em geral, como é que você, nos últimos anos, analisa o papel do Supremo Tribunal Federal, pensando no papel institucional do Supremo? Então, acho que o primeiro ponto a destacar é que na medida em que o povo conhece os ministros, ainda que seja conhecer pelo lado ruim, mas o povo que conhece os ministros, o povo que procura entender o que o Supremo está fazendo, o povo que procura assistir às sessões, e eu tenho testemunhado isso, né? Pessoas, inclusive simples, me param na rua para tentar entender o que foi que o ministro falou, as pessoas estão acompanhando. O Toffoli você conseguiu explicar? Não. Que ninguém, né? Então, assim, o que ocorre? Eu primeiro quero destacar o lado bom disso, né? Porque é sinal de maturidade. A gente sempre desmerece muito o nosso povo, mas o nosso povo está buscando, né? E eu vejo isso com bons olhos. Então, é importante essa fiscalização direta da população. Por isso, professor, que eu falo aqui, aproveite seu espaço, não podemos jamais cair nessa armadilha de não ter os julgamentos televisionados. Que não te incomoda? Que ele não foge muito do e não tem nenhum negro no ministério, do né? padrão. Não tem. Não, tem só o deputado que é quase um ministro, que vive com ele. Né? Que é meio estranho, que parece uma herança, na verdade, escravista. É uma coisa desagradável. Vive com ele. Mas assim, não digo que me incomoda. Eu gostaria de ver mais. Mas não é uma questão assim que eu fique não é uma coisa assim que... Deixa eu te perguntar uma coisa envolvendo a questão do direito, do qual também é a sua vida. O Brasil é um país que ainda tem fortes marcas autoritárias. Nós fomos muito país a abolir a escravidão no mundo ocidental, vivemos constantes ditaduras. Para falar em democracia mesmo, a partir de 5 de outubro de 88, com a atual Constituição, sempre tivemos muitos problemas. Quer dizer, o autoritarismo sempre rondou como um fantasma a história política do Brasil. Falar em democracia, ela não se consolidou. Otávio Mangabeira dizia que era uma plantinha frágil, que ia demorar para se enraizar, etc. Tal. Como é que você vê o momento contemporâneo? Eu queria fechar nossa conversa tratando disso. Esse momento contemporâneo do Brasil, 2019, 2020,
esse processo de radicalização que é quase que do cotidiano hoje da política brasileira, entre as famílias, em grupos de WhatsApp, brigas familiares, no Natal o pessoal não pode falar de política, se falar sai amor briga. Como é que você analisa esse momento com a tua experiência dos dois lados? Quer dizer, como professora universitária, como parlamentar, como alguém que teve uma participação histórica no processo de impeachment? Bom, o senhor tem que considerar que quem está respondendo é uma pessoa otimista. Sei, né? Ok. Tá. Eu vejo isso como um processo de transição. Nós tínhamos um radicalismo que imperou aqui por muito tempo, aí surge um contra-radicalismo, entendeu? E nós temos esse embate. Me parece que é um processo de transição para algo melhor. Sim. Então temos a tese, a antítese, teremos a superação. Vamos esperar que eu... Eu sou uma otimista, né? Olha, eu queria agradecer muito. É muito gostoso conversar com a deputada Janaína Pascoal, a gente ficar aqui horas, tal. Conversamos muito, especialmente no processo de impeachment, quando eu estava lá na Jovem Pan, tantas vezes, tantas entrevistas, e no período posterior, tal. Eu sempre acompanho a sua atuação também parlamentar. É uma deputada muito atuante. Eu lembro quando eu encontrei aqui na região aqui, num comércio, que eu não vou fazer a propaganda, aí ficamos conversando, ela tinha sido recém-eleita, eu perguntei, vai nomear 3 dúzias de assessores? Porque era ela falou, o problema é guardar o nome dessas 3 dúzias. Não tem cabimento. Acho que eu tenho 8 agora. Acabou nomeando 30 e tantos? Tenho 8. 8? Tá, ainda bem. 8 pessoas. Ainda bem. Então, é muito agradável. Então, queria só agradecer muito a você, a vinda, a sua disponibilidade. Eu sei que você tem inúmeras atividades e é muito bom trocar essas ideias, porque o intuito, eu acho que nosso aqui é trabalhar, ver as diferentes posições políticas que tem no Brasil, ouvi-las e ter essa perspectiva. Você tem a tese, tem a antítese, você tem a superação, ouvir, porque democracia é a convivência de contrários, né? Se nós concordarmos em tudo, não dá, né? Democracia sempre foi assim, desde Atenas até os tempos contemporâneos, né? Então esse foi o intuito de trocar essas ideias com você. Agradeço muito a tua vinda. Eu que agradeço, professor, uma honra. Muito obrigada. Obrigado. Então, até.